pessoal, bem-vindos à última aula deste bloco e hoje eu vou falar de 5 filos para vocês para encerrar o bloco dos Lophotrochozoa. Esses 5 filos são Nemertia, pelos quais vamos começar a aula, depois serão os 4 filos de Lophoforados, que são Brachiópoda, Forônida, Camptozoa ou Entoprocta e Briozoa ou Ectoprocta. Esses dois últimos, Entoprocta e Ectoprocta, se referem à posição do ânus, se dentro ou fora da coroa de tentáculos. Bem, o primeiro desses grupos é o dos nemertíneos. E os nemertíneos, apesar de serem animais relativamente comuns, não tão abundantes, mas relativamente comuns, eles não são tão bem conhecidos assim. Não há muitas espécies e não há muitos pesquisadores trabalhando no grupo. Eles se assemelham a anelídeos ou a plateumintes, então eles têm esse aspecto tipicamente vermiforme. Vocês veem corpo muito mais comprido do que largo e de largura praticamente uniforme. Só que em relação a plateumintes, é fácil distingui-los porque o corpo deles tende a ser um corpo mais alto, não tão achatado. Eles podem ser realmente cilíndricos ou as formas maiores, a gente vai ver, tendem a apresentar algum achatamento, às vezes bem achatados, inclusive, tem musculatura dorso ventral para isso, mas você percebe que ele é muito maior do que poderia ser um plateuminto. Com relação à anélida, você vê que esses animais eles são parecidos com a anelídeo, não tem a menor dúvida. Vocês olham o aspecto aí dessa foto, vocês veem que é parecido, mas ao mesmo tempo em que é parecido, não é um anelídeo. Você não vê segmentação, em primeiro lugar. Você fala, tem repetição ali, padrão de pigmentação e tal. Pode ser. Mas se você olhar o corpo, esses animais eles não têm segmentação. E, além disso, você percebe um brilho neles, mas é um brilho muito diferente do de anelídeos. Isso eu falo vendo animais vivos. Eles são relativamente comuns nas coletas que o meu grupo faz aqui no litoral de São Paulo e fora de São Paulo. Nas nossas coletas de poliqueta, frequentemente vem nemertíneos. Mas a gente vê que o brilho da superfície da pele deles não é aquele brilho iridescente da cutícula de anelídeos. Na verdade, nós vamos ver que esses bichos não têm cutícula sequer. O que eles têm é uma copiosa secreção de muco por um par de órgãos na extremidade anterior, os órgãos frontais, falaremos dele, é óbvio. E, além disso, as próprias células da parede do corpo, vocês vão ver que tem uma grande quantidade de células glandulares que secretam esse muco bastante abundante para o animal tanto se defender, porque esse muco, claro, apresenta algumas substâncias de defesa que os protegem de eventuais predadores. E, além disso, esse muco também ele vai facilitar a locomoção do animal. Esses animais, nós vamos ver também, eles deslizam com cílios sobre uma trilha de muco. E esse muco é exatamente o que é secretado pelas células epidérmicas e também por esse par de órgãos frontais. E quaisquer dúvidas devem ser encaminhadas ou através do grupo de invertebrados 2021 do Facebook ou para o meu e-mail, que é nogueira@ib.usp.br. Então, antes de começar a aula propriamente dita, mostro mais 2 exemplos aqui de nemertíneos. Vejam esse bastante bonito, bastante pigmentado, o basiodiscos mexicanos, com essas faixas marrom escuro a preto, alternando com brancas ao longo do corpo, e do lado dele os cerebrátulos, que é um animal que ocupa conchas vazias de moluscos. Vejam que esse cerebrátulos ele já é bastante achatado, mas mesmo assim vocês veem pelo tamanho dele, pela forma da extremidade posterior, né, que é mais cilíndrica, vocês veem que ele não encaixa, ele não bate com plateumintos. Ao mesmo tempo, vocês não veem segmentação nenhuma, vocês não veem nada de células, isso em nenhum dos dois. Você fala, mas o basiodiscos ele alterna bandas pigmentares. Sim, ele alterna faixas pigmentares, mas isso é uma ornamentação. Então, isso não é realmente uma metamelia. Então, vocês veem que eles se assemelham a anelídeos, se assemelham a moluscos, mas, de qualquer maneira, não encaixa. Tem alguma coisa que já mostra logo de cara
que esses animais são diferentes. Só para situá-los, então, na nossa escala filogenética, mostrando aqui a filogenia, os nemertíneos estão aqui, no grupo dos Lophotropozoa, numa politomia, aqui, isso, claro, de acordo com o que a gente já conseguiu resolver, ou achamos que já conseguimos resolver, das relações aqui dentro desse grupo. Não é conhecido qual é o grupo irmão de Annelida ou de molusco de Nemertia. Ficam os dois aqui, tanto molusco quanto Nemertia, são postulados por alguns dos autores, então acredita-se que possam ser eles o grupo irmão de Annelida. Mas, de qualquer maneira, os nemertíneos estão aqui nesse bolo, onde também estão os lofoforados, os 4 filhos lofoforados, de que eu falarei na sequência desta aula. Então, falando propriamente de nemertíneos, é um grupo pequeno, são conhecidas aproximadamente 1.150 espécies, das quais 41 já foram registradas no Brasil, sendo que 39 delas foram registradas em São Paulo. Aí você fala, nossa, São Paulo é o point dos nemertíneos aqui no Brasil, né? E a resposta é que não é que São Paulo seja o point, é que apenas São Paulo é melhor conhecido do que o resto. Primeiramente, esse grupo era um dos grupos com que trabalhou aquele casal de fundadores da zoologia aqui da USP, graças a eles vocês estão aqui, que foram o Dr. Ernest e a Dra. Eveline Marcos. Eles trabalharam com diversos grupos, até anelídeos eles trabalharam, mas eles têm algumas espécies descritas de nemertíneos. E isso, antigamente, né, na metade do século XX, um pouco para frente. E mais recentemente, a única pessoa, pelo menos que eu saiba, que estudou esse grupo foi uma aluna de pós-graduação do professor Sérgio Bueno, que fez o doutorado dela com nemertínia. Então, graças a ela e ao casal Marcos, a gente tem o registro de 41 espécies no Brasil e 39 delas em São Paulo. Isso porque tanto os Marcos quanto a Cíntia, que foi essa aluna, trabalharam principalmente na região de São Paulo. Esses animais, então, são vermiformes. Como eu falei, o aspecto vermiforme salta aos olhos logo de cara, muito mais compridos do que largos e com uma largura mais ou menos uniforme ao longo do corpo. E eles são principalmente marinhos. Então, há 3 gêneros conhecidos de água doce e 15 espécies que vivem em ambientes terrestres úmidos, sempre associados a bastante umidade. Eles não vivem em regiões secas. E cabe um parênteses aqui, eu não sei até que ponto é que esses números estão atualizados, porque, aliás, não estão atualizados, eu sei, mas eu não sei que variação houve, se é que houve alguma. Isso porque eu não atualizei os números para esta aula agora, não me lembro de tê-los atualizado também para a aula do ano passado, então certamente tem pelo menos uns 2 anos esses números, tanto de espécies conhecidas, de 1150, quanto do número de gêneros da água doce, de ambiente terrestre e tal. Mas, de qualquer maneira, se houver alguma variação, ela não é uma variação muito significativa, porque há pouquíssima gente no mundo trabalhando com esses animais. Então, realmente, se houver alguma coisa descrita, é mais meia dúzia de espécies no máximo. Eles são geralmente bentônicos, então eles vivem no fundo, em cima ou embaixo de pedras. É muito comum você levantar uma pedra na zona de marés e ver lá embaixo todo enroladinho, assim como você pode ver poliquetas, assim como você pode ver diversas outras coisas. Mas eles são comuns assim embaixo de pedras, ou você pode vê-los no material de raspado de costão rochoso, por exemplo, nas minhas coletas. Então você vê um nemertíneo andando entre algas, entre esponjas, nesse tipo de substratos. E você imediatamente o reconhece, porque, em primeiro lugar, você vai puxando o animal, tentando liberar, ele estica, e vai esticando, você fala, nossa, se fosse o anelídeo já tinha quebrado. Além disso, você vê também que ele brilha, ele tem aquele brilho. Só que esse brilho dele é devido
há um par de órgãos na região anterior, os órgãos frontais, que secretam assim uma quantidade muito copiosa de muco, e também é devido às secreções da própria parede do corpo. A gente vai ver que a epiderme é glandular, imensamente glandular, e vai secretando uma trilha de muco, e o animal vai deslizando em cima desse muco pela ação de cílios. Então, esse muco ele vai ser fundamental para a locomoção do animal, assim como para a própria defesa, porque ele também contém substâncias químicas que ajudam a repelir predadores. Além do muco da locomoção e defesa, algumas espécies também são capazes de produzir tubos de muco, como os poliquetas, né? E tantos outros animais, não só poliquetas. E eles vão viver, então, dentro desses tubos mucosos secretados por eles próprios. Mas essas espécies, elas são uma exceção. A grande maioria vive deslocando-se mesmo pelo ambiente e não está restrita a tubos. E há ainda algumas espécies que podem apresentar um hábito de vida mais associado a outros organismos, então eles podem ser ou comensais ou então parasitas. Então, como falamos, são semelhantes a plateumintos, mas são celomados, maiores e mais espessos. E aí, vejam, nós temos nesses animais o recorde do tamanho de todos os animais, o recorde de comprimento. Por incrível que pareça, é de um Nemertine. E é de um Nemertine que foi levado pelas ondas, junto com um monte de detrito, um monte de coisa de alga rolada e tal, tinha lá um Nemertine incompleto que, quando conseguiram tirar todo o lixo, né, entre aspas, e isolar o animal, verificaram que esse animal tinha apenas 54 metros de comprimento, maior que qualquer animal fóssil ou vivente que já tenha vivido na face da Terra. Claro, o volume corporal é muito menor, né? Afinal de contas é um vermezinho, é compridinho e fininho, mas 54 metros não é pouca coisa, e incompleto. Então eles assemelham-se bastante a plateumintos, mas também se assemelham a anelídeos. Só que, com relação a plateumintos, esses animais, vocês vão ver não lâminas de secção transversal, mas vocês vão ver esquemas, e o corpo deles aparentemente é maciço. Então você fala, não tem celoma. Não, errado. Tem celoma sim, esses animais são celomados, e na falta de um tem até 2 sistemas celômicos. Um ao redor de uma probóscide reversível, que é a principal característica do grupo, e o outro celoma vai formar um sistema de canais ao longo do corpo que vai ser usado como sistema circulatório. Não há sistema hemal. O que vai haver é esse sistema circulatório celômico. E com relação a anelídeos, a diferença é que, em primeiro lugar, o brilho do tegumento deles, como talvez eu até já tenha falado, o brilho do tegumento deles, você percebe que é um brilho meio viscoso, meio úmido, entre aspas. Por quê? Porque é o brilho do muco que a epiderme secreta. Eles não têm uma cutícula. Então, esses animais não têm aquela estrutura iridescente cobrindo a superfície do corpo que você vê no anelídeo, principalmente nas formas maiores, que dá para ver melhor, mas no eumicídio você vê que a cutícula brilha, ela é refrangiente. Aqui não, aqui você vê que o brilho é um brilho de muco, é um brilho porque está úmido, e não pela presença de uma cutícula. E além disso, eles não têm segmentos, não têm metamelia, não têm cerdas, então acaba sendo fácil distingui-los de anelídeos. Quanto maior o animal, mais achatado ele tende a ser. Então, por exemplo, esse Linnaeus longuíssimos é bastante achatado. Isso porque facilita a distribuição de nutrientes, todo aquele problema da difusão, então tudo aquilo. Quanto mais achatado ele, ou quanto maior ele for, mais achatado ele tende a ser, exatamente para diminuir essas distâncias de difusão. Frequentemente eles têm uma coloração muito viscosa, vocês viram até algumas fotos, e essa coloração viscosa, ou vistosa e viscosa também, já que é o muco, mas essa coloração vistosa, ela é uma coloração aposemática, da qual vocês já devem ter ouvido falar. A coloração aposemática ou de advertência
é aquela que os animais tóxicos apresentam exatamente para advertir, entre aspas, para dizer aos predadores: olha, sou tóxico, não me coma, você vai se dar mal. Então, essa seria a razão para esses animais serem tão vistosos, tão coloridos. E a principal característica do grupo é a presença do chamado aparelho da probóscide. Vejam, aqui nós temos a correta utilização da palavra probóscide. Probóscide, por definição, não deve ou não pode ser uma parte do aparelho digestório. A probóscide é externa ao aparelho digestório, embora possa auxiliar na captura do alimento. Então, vocês veem, a típica probóscide é a de elefantes. Por acaso, a probóscide de elefantes sai da boca ou tem alguma relação com o tubo digestivo? Pois é. Mas aí vocês devem lembrar de nereidídeos, por exemplo, que tem aquela faringe reversível, que ele protrai, retrai. Mesma coisa as sanguessugas. Está lá a bainha da probóscide, cavidade da probóscide, ventículos da probóscide. Está correta a utilização? Não. Mas já é uma coisa tão corriqueira que já praticamente está valendo, digamos assim. Mas, a rigor, probóscide não deve ser relacionada ao tubo digestivo. Então, ela pode auxiliá-lo, mas é uma estrutura de outra parte do corpo, de outro sistema que não o trato digestório. No caso dos nemertíneos, essa probóscide ela vai ser envolvida por um celoma, então vai haver um celoma ao redor dela. Essa estrutura origina-se por uma invaginação da parede do corpo. Essa invaginação, então, ao redor dela vai ter uma câmara celômica, que é a chamada rincocele, a gente vai ver depois, e a probóscide está dentro de um saco da probóscide, que é bastante comprido, às vezes pode ocupar quase que todo o tamanho do animal, e lá dentro ela se prende por um músculo, lá no fundinho da parede desse saco. Isso é um saco em fundo cego. Então, lá no fundo, há um músculo. Então, o que vai acontecer? Quando o animal vai everter a probóscide, e ela é eversível, ela vira do avesso, então quando o animal vai everter a probóscide, a musculatura da parede do corpo, que está ao redor da parede da rincocele, da câmara celômica, ela espreme, ela contrai o fluido celômico ali, e o resultado é que a probóscide é evertida. Ela sendo evertida, ela vai virar do avesso. Então, aquele músculo que aprendia lá atrás, lá na parede do saco, ele vai até a ponta, se estende, distende completamente. Aí a probóscide também é muscular, ela pode dar voltas, enrolar em torno de uma presa, pode apunhalar com estiletes, a gente vai ver depois. Mas, findo esse processo, se for para capturar alimento, ela captura esse alimento, leva até a boca, que está mais embaixo. Aí o animal ingere e essa probóscide é recolhida. Então, a musculatura que vai até a ponta dela começa a contrair, puxando isso de volta. A musculatura da parede do corpo ao redor da parede da rincocele relaxa, então permite que a rincocele comece a dilatar novamente, e a probóscide vai sendo invertida novamente até estar completamente recolhida. Isso é usado tanto para a captura de alimento, quanto para a defesa, no caso de um eventual predador, quanto também pode ser utilizado para a locomoção. Como? Simplesmente o animal everte essa probóscide, enrola numa alga, enrola numa pedra e com isso vai puxando, o corpo vai se arrastando, e isso vai facilitando o movimento deles. Vocês vão ver que tem uns vídeos até impressionantes na internet de nemertíneos evertendo a probóscide. Parece que ele está explodindo. Eu vou procurar esses vídeos e colocar no grupo de invertebrados do Facebook. Com relação à parede do corpo, esses animais apresentam um epitélio pluristratificado, pseudoestratificado, completamente errado isso. Epitélio pseudoestratificado, e eu acredito que vocês já tenham visto isso em histologia. O pseudoestratificado parece pluristratificado, ou seja, com várias camadas de células, quando você olha ao microscópio. Entretanto, o epitélio pluristratificado
é sinapomorfia de vertebrados do subfilo vertebrata ou craniata. Não é nem de cordados, nem os cordados todos apresentam isso. Só os vertebrados têm um epitélio com várias camadas de células, um epitélio pluriestratificado, portanto. O pseudoestratificado, como é o caso aqui, é quando há uma única camada de células, mas elas têm tamanhos desiguais, têm tamanhos diferentes. Então, uma alta, outra pequenininha, outra menor ainda, outra mais alta, e aí vai. Então, quando você olha o microscópio, parece que há vários níveis, mas não, é tudo no mesmo nível. Se olhar basalmente, é tudo no mesmo nível. Apenas a altura das células, o tamanho delas, vai divergir. Essa epiderme, esse epitélio pseudoestratificado, ele é bastante glandular, como eu falei, secreta abundantes quantidades de muco, é densamente ciliado, porque são exatamente esses cílios que vão promover o deslizamento do animal e vão apresentar microvilosidades. Então, com tudo isso, com cílios, com microvilosidades e com a saída contínua de material, graças a essas secreções de muco, não há uma cutícula, não há como haver uma cutícula cobrindo isso. Então, é típico desses animais não apresentarem a cutícula. Mas dentro da epiderme, as células glandulares apresentam umas estruturas que parecem uns bastonetes que, quando se vê, se associa imediatamente aos rabditos de plateumintes. Fala, olha aí, eu falei que era um plateuminte, olha os rabditos. Não são rabditos, não são homófilos. Mas, de qualquer maneira, são bastonetes de muco também, então eles são análogos, são convergentes, eles são bastonetes de muco também, que são liberados pelas glândulas do epitélio, para então o animal ou se defender, ou se locomover, ou ambos. Abaixo da epiderme pseudoestratificada, vai haver uma derme de tecido conjuntivo. Então, algo que os anelídeos, exceto os iridíneos, os anelídeos não apresentam essa derme. Aqui vai haver. E depois, nós temos, então, as camadas musculares bastante espessas, bastante desenvolvidas, que esses animais se locomovem ativamente. Vai haver, como de costume, uma camada circular externa, uma camada longitudinal interna. Entre elas vai haver uma musculatura oblíqua, então aquela musculatura que eu falei que é em grade, né, as fibras em diagonais, mas umas em uma direção, outras no outro, de maneira que forma uma trama ao redor do corpo do animal, entre as musculaturas circular e longitudinal, e também, frequentemente, vai haver uma musculatura de alto a baixo, musculatura dorso-ventral, que é exatamente o que vai promover o achatamento desses animais. Preenchendo todo esse espaço entre as fibras musculares, há um parênquima que pode ser mais aquoso ou mais celular, dependendo da forma que você está estudando. Aí você fala, e o celoma? Não tem celoma? Tem. Tanto ao redor da probóscide, de que eu já falei, quanto formando canais longitudinais e transversais, unindo, né, ao longo de todo o corpo para formar uma trama de vasos, entre aspas, celômicos, revestidos de peritônio, que é o que dá o sistema circulatório desses animais. Sistema hemal não existe. Então vejam aqui um esquema da superfície do corpo, ou do corpo inteiro, em corte transversal, desculpem. Vocês têm aqui por fora o epitélio pseudoestratificado. Abaixo dele vai haver essa derme, que é um tecido conjuntivo, basicamente. Depois uma camada de musculatura circular, que você vê, que você vê aqui, você acompanha a direção das fibras. Depois temos uma musculatura longitudinal, isso nesse animal daqui, então nesse que está representado não há musculatura oblíqua entre elas. E depois vai haver todo um parênquima, todo um mesênquima, porque isso é de origem mesodérmica, mas é um parênquima preenchendo o corpo. E cadê o celoma? Olha, o celoma vai formar canais longitudinais ao longo do corpo, então aqui nós temos o exemplo do canal lateral e aqui do canal dorsal,
E, além disso, o celoma vai formar também essa cavidade, que é a rincocele, ao redor do aparelho da probóscide. Então, aqui dentro seria, aqui esse círculo seria o aparelho da probóscide, com o celoma, portanto, em volta. Uma parede muscular, você vai ter aqui, que é exatamente o que contrai essa câmara para aumentar a pressão e everter a probóscide. E aqui abaixo nós temos o tubo digestório ou digestivo, representando o intestino, que, como eu disse, não tem associação física, pelo menos primariamente. Vocês vão ver algumas espécies, ao longo da evolução, o que aconteceu é que algumas linhagens, a probóscide, ao invés de se abrir para o exterior pelo poro da probóscide, ela passou a se abrir dentro da cavidade bucal, então aí ela acaba sendo evertida pela própria boca. Mas isso é exceção. Então, mostrando as células epidérmicas num grau de detalhamento maior, no epitélio pseudoestratificado, vejam células de tamanhos diferentes, mas apenas uma camada de células. A base aqui é uma só. Vocês não veem vários níveis de células. Então, que células nós temos aqui? Temos umas células totipotentes, que ficam bem pequenininhas aqui, e elas têm a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula para regeneração. Além disso, quantidade grande de células mucosas. Vejam, essas estruturas dentro, esses bastõezinhos, seriam os tais dos raditos, entre aspas. Além disso, vai haver também células epiteliais ciliadas, como eu falei, são aquelas que vão promover o deslizamento do animal sobre essa trilha de muco, são os cílios empurrando, então o animal vai indo. E, além disso, vai haver também células sensoriais, que você tem aqui, ó, com esse cílio ou flagelo sensorial. E vai haver outros tipos de células secretoras, que aqui são células glandulares. Então, células mucosas, células glandulares, células ciliadas, tudo isso para a locomoção do animal. Com células de reposição, são capazes de dar origem a qualquer outro desses tipos de células acima.